E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem PPL de 2021 que fala sobre circuitos elétricos, e a questão diz o seguinte: no manual de instalação de um conjunto de 30 lâmpadas idênticas usadas para enfeite, está especificado que o conjunto deve ser ligado em uma rede elétrica de 120 volts, resultando em uma corrente de 4,5 amperes. No entanto, o manual não informa a potência nominal de cada lâmpada para a aquisição de lâmpadas individuais de reposição em caso de queima. Depois de ligar o conjunto, percebe-se que, ao retirar qualquer lâmpada, 1/3 das demais não acende. Qual a potência nominal de cada lâmpada? Essa é a pergunta. Bom, existem várias maneiras de resolver essa questão, tá? E se o aluno lê a questão por cima, ele vai ver que de dados, o que a gente tem? A gente tem a tensão nominal, que é 120, que é o que a gente vai ligar esse conjunto, e a gente tem a corrente, né? A corrente que é uma corrente de 4,5 amperes. Aí o aluno que conhece a matéria, ele vai entender o seguinte: para calcular a potência, eu posso fazer corrente vezes tensão. E a fórmula é exatamente essa. Porém, se eu multiplicar 120 com 4,5, a gente vai calcular a potência total. E vai dar algum problema aí se o aluno seguir por esse caminho. Então, a chave para te entender essa questão, apesar de existirem vários caminhos, é tu primeiro entender o seguinte: a gente tem um circuito de 30 lâmpadas, tá? Deixa eu desenhar aqui. Nesse circuito de 30 lâmpadas, nós temos uma tensão de 120 volts. Nós temos circulando nesse circuito uma corrente elétrica de 4,5 amperes, mas como eu disse, isso é para as 30 lâmpadas. Então essa resistência que eu desenhei aqui simbólica, né, seria, digamos assim, a resistência equivalente das 30 lâmpadas. Tá? Então seria a resistência equivalente das 30 lâmpadas. O problema é que se eu for por esse caminho, eu vou estar calculando, como eu disse, a potência total. E aí o segredo está nessa última parte que eu destaquei aqui, ó, que ele fala: ao retirar qualquer lâmpada do circuito, 1/3 das demais não acende. E o que eu tenho que entender com isso? Que esse circuito, na verdade, que eu desenhei, ele é um circuito misto, onde tu tem 3 caminhos paralelos e em cada caminho paralelo tu tem 10 lâmpadas em série, né? Mais ou menos seguindo essa ideia aqui, ó. E aí o detalhe é o seguinte: a fonte é a mesma, 120 volts. Nós temos uma corrente total de 4,5 amperes, como a gente já estava, né, usando ali. Só que cada caminho a gente tem 10 lâmpadas. Aqui a gente tem 10 lâmpadas em série. Aqui a gente tem 10 lâmpadas em série. E aqui 10 lâmpadas em série. Por isso que a questão fala que se eu tirar uma lâmpada de qualquer parte do circuito, 1/3, a gente sabe que são 30 lâmpadas, né? 1/3 vai apagar. Essa parte que apaga são as lâmpadas que estavam em série com essa que eu retirei. E as outras que ficam ligadas é porque estão em paralelo. Então a ideia é essa: tu tem 10 lâmpadas aqui, 10 lâmpadas aqui e 10 lâmpadas aqui também. Beleza? Entendendo isso, que o circuito é dividido em 3 caminhos, com 10 lâmpadas em cada caminho, aí a gente consegue também entender o seguinte: ó, essa corrente aqui, ela tem que se dividir. Lembra que cada caminho tem que pegar um pedaço dessa corrente. Como os caminhos têm resistências iguais, então eu posso dizer que 1,5 amperes passa por aqui, 1,5 amperes passa por aqui, e 1,5 amperes passa por aqui, totalizando os 4,5 amperes, que é a minha corrente de todo o circuito. Feito? Agora o que a gente vai fazer? Agora, entendendo isso, a gente consegue calcular a potência. Só que quais são os dados que a gente vai pegar? A gente não vai pegar essa corrente. A gente vai pegar a corrente de 1,5 amperes, que é a corrente que passa, então, por cada caminho. Então, como é que vai ficar o cálculo aí? Vai ficar assim, ó: a potência de cada caminho, de cada ramo ali de 10 lâmpadas, vai ter uma corrente total de 1,5 amperes vezes a tensão.
Lembra que cada caminho, como está em paralelo, a tensão tem que ser a mesma, é uma característica do paralelo, né? Então por aqui a gente vai ter 120 volts, por aqui a gente vai ter 120 volts e por aqui a gente vai ter 120 volts também, que é uma característica do paralelo, a tensão ser a mesma em todos os ramos que estão em paralelo ali com a fonte. Então vai ser 1,5 vezes 120. Fazendo essa multiplicação, então a gente vai encontrar exatamente 180 watts. Só que vamos entender, esse 180 é a quantidade de potência para todo aquele ramo de 10 lâmpadas que a gente calculou, porque a gente pegou a tensão total daquele ramo e multiplicou pela corrente total daquele ramo. Então isso aqui, ó, que a gente calculou é a potência para 10 lâmpadas, que é a corrente daquele ramo ali que está em série. Como eu quero saber a potência nominal por lâmpada, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor total, já que elas são todas iguais, e vou dividir por 10, ou seja, vou dividir igualmente entre essas 10 lâmpadas. Chegando então num valor de potência de 18 watts. 18 watts, aí sim, é o valor de cada lâmpada nesse circuito, e essa é a nossa resposta então para a questão. Olhando ali as alternativas, ficamos com a alternativa B como resposta então. Espero que vocês tenham entendido essa questão. Existem vários caminhos, como eu disse, para fazer ela, né? Existem várias maneiras de entender esse circuito, mas essa jogada de tu entender que esse circuito, na verdade, ele é dividido em 3 ramos em paralelo, 3 caminhos paralelos, em que cada caminho tem 10 lâmpadas em série, é essencial para te resolver a questão. Tirando isso, os outros caminhos podem ser diferentes do meu. Beleza? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.